Eu sou a Gi Carvalho, bora falar do dia de hoje, das minhas operações, o que eu enxerguei no mercado hoje. No mini índice eu fiz apenas 2 entradas certíssimas, tudo muito lindo. E aí eu quero falar com vocês um pouquinho da minha análise do dia de hoje. O mercado abriu com um super gap gigante, o que eu particularmente não sou muito fã, porque sempre tem aquele viés de vai fechar gap, não vai fechar gap. Eu particularmente tento não olhar muito para isso. Eu prefiro fazer aquilo que o gráfico está me mostrando. Mas com esse gap, o preço estava acima de todos os indicadores relevantes para mim, que é o pivô, média macro, média de 200 ok também, no 11R um pouco menos, mas interessante também, é claro que eu levo mais em consideração no 25R, então eu sempre olho mais aonde ela está no 25R, mas o preço trabalhando acima de tudo. Então quando está assim, o meu foco é para compras. Eu evito olhar para venda, a não ser que eu já tenha uma mudança de estrutura, porque o meu risco é maior. Então, o mercado abriu, fez esse movimento de alta legal, eu fiquei fora. Quando ele fez esse movimento de queda, inclusive teve um aluno que perguntou, qual que é a sua opinião? Você acha que essa venda é interessante? Eu falei, não acho interessante, está muito perto da média macro e por todos os indicadores estarem abaixo do preço, eu vou focar em fazer compras. E foi o que eu fiz. Então, eu não entrei nesse cruzamento do 11, não levei esse stop e fiz a minha entrada na compra. Eu fiz a minha entrada na compra e eu consegui fazer a minha primeira parcial, apesar de ter dado uma movimentadinha com 300 pontos. Como eu fiz a minha parcial com 300 pontos, o meu preço foi para baixo da média de 200 praticamente, ficou bem distante. Então eu decidi nesse momento que eu ia colocar minha proteção na média de 25, na média de 21 do 25, ia tentar conduzir esse trade e se ele me mostrasse uma reversão, eu sairia com ganho pequeno, mas era o meu primeiro trade, então ok. Só que ele foi a favor e quando ele deu essa queda novamente foi o mesmo critério. Não achava interessante fazer essa venda nesse momento, ainda muito perto da média de 21 do 25R, então eu seguia olhando para o movimento de compra. Aqui eu tinha ainda fundo ascendente, né? Se eu for analisar, eu tenho fundos mais altos, eu não tinha topo mais baixo ainda, então não fazia sentido. E o preço ainda não tinha movimentado tanto. E eu segui nessa operação. Só que quando ele deu esse novo cruzamento de compra, aí eu fiz uma adição de contrato. Até deu um calorzinho aqui, mas não me tirou, porque aquilo que eu falei, como eu estava com um ganho interessante, eu fiz a minha entrada aqui e estava bem protegida. E aí eu peguei essa alta. Então o que acontece? Eu fiz uma entrada só, mas com essa adição eu fiz um resultado muito bom nesse movimento de alta. Porque aqui eu já tinha feito parcial e aqui eu fiz adição e voltei a mão normal. Então eu peguei todo esse movimento de alta sem fazer uma nova parcial. Olha isso aqui, mais de 500 pontos. Então eu fiz só nesse movimento aqui deu mais 500 pontos de movimentação. Então foi um trade bem bom. E assim que ele reverteu no 25R, eu fiz a minha saída e já virei a mão. Aí vocês falam, nossa, Gi, você fala tão mal do viramão, mas entendam, eu faço isso quando eu analiso uma região que pode ser interessante. E o que você analisou? Primeiro, a região de preço que ele chegou. Estava chegando perto do 134, tende a ter uma resistência ali, só que ele rejeita essa região de preço e faz o quê? Toca na BB no 25R. Lembrando, eu não faço banda de Bollinger em riscos menores, a não ser em dia de consolidação. Se o mercado está em tendência, eu não faço nem no 11, nem no 15, nem no 18, nem nenhum, só faço no 25. O stop é caro para chuchu, quando dá stop dói, mas ele é muito assertivo. E lembrando, eu só faço na exaustão, porque quando o movimento de tendência ele não andou muito ainda e dá esses gatilhos, a chance de estopar é muito grande. Então eu fiz a minha entrada aqui na banda de Bollinger, já estava com gain, estava com o dobro da meta, né? Só na alta, então aqui foi suavidade. E ó, pensa num trade sem calor, sem susto, sem nada. Ele só foi, lindamente pagou e foi 8, deu até mais, né? Ele chegou a bater 1.200 pontos, eu saí com 800, quer ver? Ó, 1.200 pontos
sem susto. E eu saí com 800 quando virou aqui. 800 não, saí com 900. Não saiu com 800, só anotei errado ali. Olha aqui, ó. Fiz a minha entrada aqui. 900 pontos. Coloquei 800, vamos corrigir aqui. Não vamos roubar meus pontinhos. 900 pontos. Chegou a andar 1.200 pontos. Eu até poderia ter feito a minha saída, mas aquilo que eu falei, eu já tô no game. Se ele vai mais, lindo. Se volta, me tira, tá tudo certo. E foi o que aconteceu. E eu optei por não fazer mais nada, porque ontem eu já não tinha operado. Então hoje deu um resultado que, vamos dizer assim, deu o ganho de ontem e hoje. Não tinha por que eu querer comprometer esse ganho e de repente fazer uma nova entrada e diminuir meu ganho. Então eu falei, não, tá ótimo, o dia tá pago, outras coisas para fazer. Semana que vem tem mentoria, já conversando com os alunos novos, então eu falei, não, deixa eu focar minha atenção com outra coisa. E não fiz mais nada. E aí no dólar eu fiz apenas uma operação hoje, porque na verdade eu fiz o primeiro trade no dólar, eu tenho, como que eu posso dizer, tentado ser mais conservador, porque ele é mais doloridinho, e aí não me deu outra oportunidade. Ele abriu, um gapzinho de queda, fez esse movimento de queda, não me deu um gatilho para fazer a entrada. Quando deu esse cruzamento de alta, para mim não fazia sentido, estava vindo no movimento descendente e tinha a média macro aqui, tanto que bateu, voltou, não fazia sentido eu fazer a minha entrada. Não sou muito fã de banda de Bollinger no dólar, vocês sabem, eu até faço de vez em quando, mas confesso que eu sempre faço bem receosa, então eu optei por esperar um cruzamento. Quando deu o cruzamento, não era um cruzamento tão seguro assim, mas eu entrei e peguei 15 pontos e saí da operação. Só que aí ele não me deu mais entradas, porque é aquilo que eu falo para vocês. Eu só faço pullback na média de 21 e quando ele voltou da oportunidade já tinha caído horrores. Eu falei, eu que não vou entrar no fim de festa. Então para mim deixou de fazer sentido fazer qualquer tipo de entrada a partir daqui. E aí ele já ficou consolidado, como acontece na maioria das vezes. Pode olhar, analisar. Dólar e índice fazem um super movimento. Na maior parte das vezes, depois desse movimento, ele fica consolidado ali. Dependendo do horário, ele ainda tem mais um movimento forte para algum lado, mas na maior parte das vezes ele fica consolidado e amarra ali até acabar o dia. Então eu que não ia me aventurar, optei por ficar fora. Quem fez entrada de cruzamento de alta aqui, ele fez esse movimento de queda, deixou um fundinho mais alto, mas não deixou um topo mais alto, então era uma entrada bem arriscada, além de ter a média macro aqui, então eu não vejo sentido em fazer essa entrada, apesar de que ela teria pago ali pelo menos um gain mínimo, andou 10 pontos, não é ruim, obviamente, mas eu acho que é muito risco fazer uma compra assim, né, depois de um movimento desse, com tanta coisa aqui para embarrear. Mas pagou ali quase 10 pontos, então quem entrou teria pago. Hoje eu só fiz isso, uma entradinha no dólar, 2 entradinhas no índice, dia mais que pago. Não quis me aventurar a fazer mais nada para ter um resultado tranquilo, já que ontem também não operei. Então hoje eu aproveitei para ter um bom resultado. Certo, gente? Então lembrando que sempre que a gente tem um movimento mais forte, é sempre interessante analisar a mudança da estrutura de preço antes de já fazer a entrada. Olha isso. E vou mostrar aqui no 11R. Ó, não fazia sentido fazer essas 2 vendas. Ah, Gi, e essa venda aqui fazia sentido? Eu não faria. Eu fiz na banda de Bollinger, lá no topo do topo. Aqui embaixo eu não faria. Por que eu não faria? Estou vindo de um movimento ascendente. Não estou tendo ainda um movimento de queda. Quando cruza o cruzamento, tem o topo mais alto e o fundo é mais alto que o fundo anterior e não mais baixo. Então, no cruzamento, eu não entraria. Ah, Gi, e no pullback? Aí no pullback começa a clarear. Eu prefiro o pullback no 18, não no 11, então eu ia esperar um pullback no 18, apesar que provavelmente esse pullback deve ter dado no 18 também. Vamos ver aqui. Não, no 18 ele cruzou direto. Vejo que no 18, esse cruzamento ele acaba se tornando um pouco mais limpo. Ele já está abaixo de tudo, dá um pouco mais de tranquilidade. Dificilmente você vai ter tantos topos e fundos nos rankings maiores, como tem no 11R. Vou botar aqui de novo. Então, essa entrada de pullback no 11, ok, não estava muito distante, ó, 250 pontos de VWAP média, para muita gente isso já é alvo,
Para quem faz parcial, 250 pontos de parcial, suave, tranquilo, mas também para quem entrou aqui, ó, andou sem dar susto, 600 pontos, né? Para tipo, igual eu só faço a primeira parcial quando eu entro pelo 11R, quando tem uma reversão de boxe. Então dava aqui uma parcial bem gordinha aqui. E aí depois ele faz esse movimento de queda, aí quando ele dá o cruzamento no 11. Eu tô explicando isso porque eu sempre vou ficar remoendo esse tipo de coisa para vocês analisarem e serem mais assertivos. Ele faz um movimento de alta, veja, ele estava bem distante das médias, então ele tem um movimento bem forte até cruzar. Então é aquele movimento que é mais arriscado. Por quê? Porque ele já andou muito. Se for só uma correção para continuar caindo, ele bate nessa média de 21, quando eu falo bate é região, e pode voltar a cair. Ele até fez isso, mas não sustentou a queda. Então eu não entraria nesse cruzamento de alta de jeito nenhum. Eu esperaria um pullback para aí sim fazer a minha entrada. Mas aqui não tocou na 21 e o que tocou teria dado stop. Então eu sempre falo, por isso que eu não gosto tanto dessas entradas pelo 11, porque dá muitos gatilhos e dá muito stop também. Aí vai do gerenciamento de cada um conseguir fazer várias entradas. E aí depois seria mais interessante. E de novo, se a gente olha no 18, aí ele já cruza numa condição melhor. Não, ó, tá vendo? No 18 ele nem dá condição para fazer essa entrada, porque ele cruza com o MACD sem nem dar condições, aí faz um movimento de queda e depois ele ameaça subir. Então é um risco bem maior. Certo, gente? Então é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam do like, ativar o sininho para receber as notificações de outros vídeos. E se tiver qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Um grande abraço e até o próximo vídeo.